viemos para expor a Escritura. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, nós leremos do verso 1 ao verso 4. O tema da nossa reflexão nessa manhã é a cura de um paralítico. Um texto muito conhecido. Nós vamos ter algumas lições desse texto. Quem achou, diz achei. Ninguém achou, né? Então vou esperar mais um pouquinho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que lhe sirva de testemunho. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pelo privilégio que nós temos de nos reunir nessa hora, com a luz acesa, as portas abertas, ó Deus, livremente e publicamente. Muito obrigado, Pai, porque isso é uma dádiva do Senhor, é graça do Senhor, e muitos de nossos irmãos espalhados pelo mundo não têm esse privilégio. Que o senso de gratidão esteja sempre diante de nós. E agora, quando nós nos colocamos diante da Tua palavra, o Teu povo quer ouvir Tua voz, e nós pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. E a despeito das minhas inúmeras limitações no falar, pois sou homem pecador, e das limitações dos meus irmãos também no ouvir, pedimos que Teu Espírito faça a obra em nossos corações. Que o Senhor nos encoraje ainda mais por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos mostre mais uma vez e nos faça a nos maravilhar nessa manhã, mais uma vez, ó Deus, com o Evangelho diante de nós. Que possamos ser consolados pela Tua palavra. Que possamos reconhecer a gravidade do nosso pecado e a salvação que tivemos através da obra perfeita de Cristo Jesus. Nós oramos, carecendo do Senhor, é o que nós te pedimos, ser propício a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto, meus irmãos, que tem um drama. E no cerne desse drama há um milagre, e um milagre realizado por Jesus. E quando nós olhamos para os 4 evangelhos, nós percebemos que esse milagre que nós acabamos de ler aqui, não foi um fato isolado dentro do ministério de Jesus. Há inúmeros milagres registrados na Escritura, milagres, sinais realizados por Jesus. Ele curou, por exemplo, cegos, coxos, leprosos, gente com outras enfermidades. Ele multiplicou pães, ele acalmou a tempestade, ele andou por cima das águas, ele fez muito e muito mais. Mas se há algo que deve ficar claro para nós, diante dos milagres realizados por Jesus, enquanto andou nessa terra, é que esses milagres, esses sinais, não eram um fim em si mesmo. O Evangelho, os Evangelhos e todo o enredo da Escritura não tratam os milagres apenas como um evento fora do comum, apenas como um evento fora da lógica humana, fora dos padrões normais que ultrapassam a lei da natureza. Isso é muito pouco. A Escritura vai mais além diante dos milagres, porque toda vez que há um milagre na Escritura, seja ele no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o milagre acontece como uma espécie de sinal que atesta, autentica o profeta em questão, dava peso à sua mensagem e exibia a providência de Deus aos homens e revelava igualmente os propósitos do nosso Pai Celestial. Tudo isso foi verdade na vida de grandes homens como Moisés, como Josué, como Elias, como Eliseu, como Pedro, como João, mas especialmente na vida de Jesus.
Muitos, ao olharem para Jesus, não entendiam que ele era o Deus encarnado, percebia que aqueles sinais eram obra de Deus e que Deus está indo por meio dele. Ao mesmo tempo, ao realizar milagres, Jesus trazia uma grande mensagem de restauração para o seu povo. E veja, não era necessariamente uma restauração física ou uma restauração material, mas principalmente uma restauração espiritual. Portanto, os milagres eram uma espécie, se é que assim a gente pode colocar, não é? De sermões práticos. Davam peso às afirmações que Jesus fazia e faziam com que as pessoas estivessem atentas para a realidade de quem Jesus era e o que ele veio fazer nessa terra. Um exemplo disso encontra-se lá em Lucas capítulo 7, quando Jesus ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Jesus estava chegando em Naim, naquela cidade, e quando ele vai chegando naquela cidade, vai saindo da cidade um cortejo fúnebre, e a pessoa que está deitada ali morta é um garoto, o filho da viúva de Naim. E a mãe aos prantos, chorando, e Jesus olha para aquela mulher e fala assim, olha, não chores. Jesus se volta para o menino e diz assim, moço, levanta-te. E o que é que acontece? O menino se levantou. E qual foi a reação das pessoas? Lucas capítulo 7, verso 16, vai nos dizer que o medo, o temor dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus se lembrou do seu povo. Perceba a luz dessa declaração de Lucas 7, como de fato o milagre não era um fim em si mesmo. A verdade sobre quem era Jesus estava em questão e o sinal fez com que os homens reconhecessem que Deus agia por meio dele e fez com que glorificassem a Deus na certeza de que Deus os visitara, de que Deus visitou o seu povo. E a narrativa, meus irmãos, que será objeto da nossa reflexão nessa hora, também não é diferente. O milagre em nosso texto foi algo grandioso, assim como todo milagre. Mas muito maior do que esse milagre propriamente dito é a mensagem que Jesus quis transmitir com esse sinal. Esse é um milagre, uma mensagem que tem tudo a ver com impureza. É um milagre que tem tudo a ver com exclusão, distanciamento, mas ao mesmo tempo com purificação, com libertação e com salvação. Mas antes de atentarmos no texto mais diretamente, é importante fazermos aqui alguns apontamentos sobre o Evangelho de Mateus e o que ele tem trabalhado até aqui. Mateus ele está escrevendo para uma audiência que é majoritariamente de judeus. E a sua intenção ao escrever esse Evangelho não é necessariamente escrever um tratado biográfico sobre Jesus, assim como os outros evangelistas não tiveram essa preocupação. O objetivo de Mateus, o propósito em escrever esse evangelho está muito claro para nós, já no primeiro verso do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Convido você a ir até lá comigo. Volta algumas páginas na sua Bíblia, para que a gente possa enxergar o objetivo especial do evangelista estampado no primeiro verso. Ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A grande preocupação de Mateus, o grande objetivo de Mateus, é apresentar Jesus como sendo o Messias. Ah, pastor, mas onde é que a gente vê isso? Que não está aqui na Bíblia, não é o Messias? É, exatamente. Mas Mateus usa a expressão Cristo, que é ungido. É Messias, a tradução no grego para Messias. Cristo não é necessariamente um sobrenome de Jesus, mas é um título. E Mateus quer afirmar que aquele sobre quem ele vai escrever é de fato o Messias. Mateus também afirma que ele é o grande rei tão aguardado pelo povo, quando ele vai dizer que ele é filho de Davi. Davi havia recebido a promessa de que um de seus descendentes teria um reinado que jamais teria fim. E isso se cumpre na pessoa bendita de Jesus. Mateus quer apresentar Jesus como sendo o grande rei. Aquele que veio reinar e talvez não reinar como as pessoas esperavam, não é? Com a espada na mão, tirando o poder de Roma ali, não é? E agora ele vai reinar junto com os judeus. Não. É de uma outra ordem. É de uma outra natureza. E ele também descreve um dos seus objetivos.
é que esse reinado abrangeria todo o mundo. Não estaria apenas circunscrito ali a Israel. Ele diz que ele é filho de Abraão. O próprio Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpre na pessoa bendita de Jesus. Então, após apresentar o objetivo do evangelho que ele escreve, Mateus passa a descrever fatos sobre a pessoa do rei. Ele quer falar agora sobre esse rei. No decorrer do capítulo 1 até o capítulo 4, por exemplo, ele vai falar sobre esse rei, vai falar sobre o nascimento do rei, vai falar sobre a genealogia do rei, vai apontar para nós o batismo do rei, a tentação desse grande rei e o grande chamamento dos seus discípulos, capítulo 1 até o capítulo 4. A partir do capítulo 5 até o capítulo 7, nós enxergamos o rei pregando, falando sobre a sua ética. A ética do reino, no sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E nos capítulos 8 e 9, Mateus agora vai relatar 10 milagres que apontam para o poder do rei e nos evidenciam como o evangelho do reino amplia o seu alcance. Ele conta a narrativa do nascimento do rei, a ética do reino, como é que os súditos desse reino devem se comportar, e agora vai apresentar 10 milagres para mostrar como esse rei, ele é poderoso. E o primeiro milagre dessa maravilhosa sequência, e fica um bom dever de casa para você ler Mateus capítulo 8 e capítulo 9, para você ver esses 10 milagres, mas o primeiro milagre dessa sequência é a cura de um homem leproso, e esses 4 versos têm muito a nos ensinar sobre a nossa condição natural, mas principalmente sobre aquilo que recebemos de Cristo, o grande rei, através da sua obra. Eu quero convidar você a olhar comigo o texto. Vamos ver mais uma vez o verso 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. O texto inicia com um movimento que diz que Jesus desceu do monte. E que monte é esse, meus irmãos? Depois de pregar, ele havia pregado, acabado a sua pregação, o sermão mais conhecido, o Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, verso 1, nos diz que ele viu as multidões, subiu no monte, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar. Mateus 8 vai marcar o final do Sermão do Monte, nesse movimento de descida. Se Mateus capítulo 5, verso 1, ele subiu, Mateus capítulo 8, verso 1, ele desce e marca o fim do seu discurso e grandes multidões o seguiam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse tempo do ministério de Jesus, ele já era popular. Ele já percorria todas as cidades da Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos. A fama dele já corria por toda aquela a região e as multidões iam atrás dele. Mas embora o nosso Salvador e o nosso Senhor fosse popular, vamos assim dizer, ele nunca fez uso dessa popularidade para se autopromover. Jesus não estava interessado em números, em multidões, como o seu youtuber preferido. Ele gosta dos likes e dos inscritos lá. A primeira coisa que fala, né? Inscreva-se no meu. Por quê? Porque isso vai monetizar, meus irmãos. Tem que se inscrever. Então, se você gosta do seu YouTube, se inscreva no canal dele, porque isso vai ajudar ele no trabalho dele, ele vai voltar isso para você de forma alguma, né? Mas fechando esses parênteses aqui, Jesus não está interessado em multidões. Ele nunca almejou isso. Jesus sabia que uma coisa eram as multidões, outra coisa eram os seus discípulos. As multidões buscavam apenas espetáculos, apenas sinais, não queriam ter responsabilidades com Jesus e com o seu ensino. Por outro lado, os discípulos eram aqueles que queriam de fato conhecer a Jesus, entender de fato quem ele era e fazer dos seus ensinos e das suas palavras fonte de vida. Mas por que considerar isso interessante, pastor? Por que isso é importante? Porque ainda hoje, meus irmãos, há muitos curiosos que querem apenas ser espectadores, que acham interessante os feitos de Jesus, acham bonito os ensinos de Jesus, mas não querem ter compromisso com Jesus. Há gente para isso. Há gente que quer apenas espetáculo, apenas ver sinais.
E ligado a isso, como tem gente para tudo que é tipo, se existe essa demanda, tem o quê? Pastores que se colocam para suprir essa demanda. Em contraste com a atitude de Jesus em nossos dias, há muitos pastores e líderes que aproveitam que as pessoas, ao invés de discípulos, querem ser espectadores para dar para eles espetáculo, para dar para essas pessoas entretenimento. Infelizmente, é verdade, lamento em dizer, mas o foco de muitos cultos e reuniões não é a palavra de Deus. O que nós experimentamos aqui nessa igreja hoje, meus irmãos, como os cariocas gostam de dizer, né, é fora da curva. Infelizmente. Infelizmente. Se o pastor Maurício liberar você, um mês, você vai ter aí domingo, manhã e noite, né, 8 momentos, né? Visita 8 igrejas diferentes. 8. Aí depois você volta para o pastor Maurício e depois ele manda um áudio para mim dizendo o que é que você achou sobre isso. É um ponto fora da curva, meus irmãos, infelizmente. É por isso que sempre há charlatões que fazem pirotecnias, porque sempre há multidões querendo se entreter. Em oposição a isso, Jesus não busca espectadores. Por isso que ele não liga para números. Ele não liga para mãos levantadas, mas ele quer discípulos. Pessoas que se comprometam com ele, que seguem seus passos e que, acima de tudo, almejam com todo o seu ser ter um relacionamento pessoal com ele. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus em busca de espetáculos, mas a reunião de discípulos, pessoas que seguem para ouvir as palavras dele e se comprometerem com ele. A igreja é a assembleia daqueles que se recusam a seguir a Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Por isso a pergunta que nos cabe agora não é outra senão: em que lado nós estamos? Nós estamos do lado da multidão, que busca apenas espetáculos e que não tem compromisso com Jesus? Ou de fato você é um discípulo de Jesus e que segue a Jesus como de fato ele deve ser seguido? E é nesse momento da narrativa que acontece algo maravilhoso. Olha comigo o verso 2. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Dentro do entendimento de que nós já vimos até aqui, verso 1, grandes multidões o seguiam. Verso 2, um homem se coloca diante de Jesus e ajoelha-se diante dele, ou seja, em adoração diante dele. Eu tenho certeza que o verso 2 é mais maravilhoso do que o verso 1. O verso 2 é mais maravilhoso para nós que o verso 1, porque não adianta uma multidão seguir a Jesus, mas que, está nem aí para Jesus. Mas no verso 2, um homem escanteado da sociedade, impuro, como nós veremos, se coloca diante de Jesus em atitude de adoração, de quebrantamento. Um homem se aproximar de Jesus e ajoelhar-se é mais impressionante do que ser seguido por uma multidão. E quem era esse homem? A Bíblia não nos diz o nome desse homem, não nos aponta as suas credenciais sociais, não aponta de que cidade ele era, mas nos diz que ele era um leproso. Um leproso aproximou-se de Jesus e o adorou. Esse é um fato, meus irmãos, interessante quando nós entendemos alguns pontos em relação ao contexto por detrás dessa narrativa. Em primeiro lugar, os leprosos eram indivíduos escanteados na sociedade judaica. Literalmente, esses homens viviam à margem dos acampamentos e das cidades porque eram considerados impuros e poderiam contaminar outros. Levítico capítulo 13 aponta para esse fato que se um homem for achado dentro da comunidade com lepra, com essa impureza na pele, ele deve ser escanteado, ficar à parte da sociedade. Igualmente, não teria acesso ao tabernáculo e adorar a Deus. Segundo lugar, a lepra no contexto da Escritura indica várias doenças de pele. Talvez você, no primeiro momento que leu esse texto, pensou que era doença de Hansen, não é? Hanseníase, mas não necessariamente, poderia ser, mas o leque é muito maior quando nós olhamos para a Escritura em relação à doença de pele. Em terceiro lugar,
Havia uma lei cerimonial no Antigo Testamento que regia o afastamento dos leprosos e a reinserção desses homens na comunidade. Os sacerdotes eram quem geria isso no meio do povo. Se fossem afastados, os sacerdotes tinham como ofício afastar esse homem, conforme dizia a lei de Deus, e se esse homem fosse achado curado e fosse reinserido na sociedade, o aval deveria ser dado pelo sacerdote. Mas por que isso tudo? Talvez alguém ache que isso é uma espécie de humilhação para a pessoa, né? Que culpa a pessoa tem de ser leprosa, né, não? Que culpa a pessoa tem? A pessoa não fez nada muitas vezes, né? Estava ali, acabou pegando a doença sem querer, mas que culpa ele tem? Por que ele tem que ficar escanteado da sociedade? Por que ele tem que estar privado do seu relacionamento com Deus? Já não basta estar doente, tem que passar por essa humilhação. Eu quero chamar a sua atenção para um fato que vai ser crucial na minha fala a partir daqui. A lepra ou a impureza em si não era um pecado. A lepra ou a impureza em si não era um pecado, mas era um símbolo do pecado. Era um símbolo do pecado. Quando olhamos, por exemplo, para Levítico capítulo 14, percebemos que a lei de purificação do leproso e a reinserção do leproso na comunidade contemplava sacrifício. Para que houvesse veredito de cura, o sacerdote não era um médico, obviamente, mas para que ele pudesse, de fato, atestar que aquele homem estava curado, precisava se oferecer uma oferta de sacrifício a Deus. Expiação seria necessário. Era necessário oferecer oferta pela culpa e pelo pecado. Levítico capítulo 14 vai nos apontar para essa necessidade de expiação. Isso nos leva a crer, meus irmãos, e a pensar que a lepra carregava um significado muito mais abrangente do que um problema sanitário. A lepra representava um afastamento social, mas era uma clara ilustração do afastamento do homem com Deus. Os leprosos eram privados da vida em comunidade. E ligado a isso, não poderiam entrar no tabernáculo, muito menos no templo posteriormente, porque eram considerados impuros. É por isso que esse milagre realizado por Jesus transmite para nós uma mensagem maravilhosa e um peso de glória muito grande. Esse milagre não é um fim em si mesmo. Jesus deseja comunicar algo através desse sinal. Em nossa condição natural, nos achamos longe e distantes do nosso Deus por conta da nossa impureza. Podemos até ter um corpo saudável, você talvez pague Smart Fit, né? Fez um exame de sangue recentemente, suas taxas estão lá top, né? Então está tudo bem. Nós podemos até, meus irmãos, ter um corpo físico saudável, mas naturalmente dentro de nós estamos em um estado de imundície por conta dos nossos muitos pecados. O pecado nos afasta de Deus e o nosso Deus não pode compactuar com o pecado porque Ele é infinitamente e eternamente santo. E é interessante como a Escritura vai descrever o pecado. Ela compara, por exemplo, com o vômito de um cachorro. Ainda bem que a gente não almoçou ainda, né? Posso continuar? Ela compara o pecado a um vômito de um cachorro. A Escritura se refere ao pecado como uma ferida podre, esterco, lama e a lepra. É assim que Deus enxerga o pecado. Muitos irmãos... Imagina o nosso Deus, que é infinitamente santo. É assim que a Escritura se relaciona e se refere ao pecado. Portanto, observe, por mais que o pecado lhe pareça ser atrativo hoje, e por mais que as consequências do teu pecado de estimação, como o irmão muito bem orou aqui, por mais que isso não transpareça para você um mau cheiro, sabe, hoje, saiba que em algum momento ele vai se mostrar como algo nojento, repugnante e asqueroso, porque essa é a realidade do pecado. Você talvez tente esconder o mau cheiro desse negócio muito bem, alguns anos até, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu irmão da igreja, mas saiba que em algum momento isso vai feder.
e vai aparecer como algo nojento e asqueroso, porque essa é a realidade do pecado. Eu vou mais além. Olhe como o profeta Isaías descreve o pecado e o pecador na primeira metade do verso 6 do capítulo 64. Isaías 64, verso 6, a parte A, nos diz assim: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Observe a fala dura do profeta. Por conta do pecado, a nossa natureza é tida como impura, e a nossa própria justiça, a justiça própria, como trapo de imundície. Ou seja, nem mesmo as melhores coisas que nós podemos fazer em nome de Deus e para Deus ou para os outros estão isentas da imundície. Mas são como trapos de imundície, como vai dizer o profeta. Por trapos de imundície, a Bíblia se refere aos panos usados pelos leprosos para limpar as suas feridas. Ou ainda, aos panos utilizados pelas mulheres naqueles dias no período menstrual. O que o profeta quer nos mostrar é que nós e as nossas melhores obras são contaminadas diante de Deus. Nós somos impuros e a nossa justiça própria é impura. É por isso, meus irmãos, que nenhum homem pode, por exemplo, ser salvo pelas obras. Nenhum homem pode ser salvo pelas obras, nenhum homem pode ser salvo porque fez isso, porque fez aquilo, porque cumpriu isso, porque cumpriu aquilo. Nossos melhores esforços para reatar esse relacionamento perdido com Deus e se achegar a Deus são palha, são podres, são como trapos de imundície, literalmente imundos. É assim que Deus enxerga as nossas obras, a nossa justiça própria. Então, pastor, como é que eu me achego a Deus? Pela fé. Observe como esse leproso se achega a Jesus. Observe a expressão de fé desse homem quando ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O leproso, ele manifestou confiança no fato que Jesus tinha poder para curá-lo. E na sua mente, a única questão era se Jesus estaria disposto a fazer isso. Não era se Jesus podia fazer, ele cria que Jesus poderia fazer. A grande questão para o leproso é: será que ele quer fazer isso? Será que ele almeja? Será que é do interesse de Jesus, do agrado de Jesus me purificar? Para que o leproso fosse curado, Jesus precisava ter misericórdia, porque a cura não era baseada nem no mérito daquele homem, porque isso ele não tinha, como nós já vimos. Mas o homem leproso confia na graça de Jesus. É por isso que a reação de confiança desse homem nos aponta para o papel da fé na cura da nossa impureza, ou que nós podemos chamar de salvação. Veja como é maravilhoso o fato de que Jesus permite que homens impuros se acheguem a Ele pela fé. E a fé, meus irmãos, é semelhante a uma mão vazia que é estendida, que não reivindica nada para si, mas que procura receber de Cristo Jesus a graça que tanto necessita. Aquele homem não tinha nada para oferecer a Deus, ele clama ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, se for do teu agrado, o Senhor pode me purificar. E essa é a mais surpreendente, meus irmãos, mensagem do Evangelho. Tudo é pela graça. A cura da nossa impureza, o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação não é obra nossa, mas é obra de Deus. Aquele homem leproso tinha plena convicção da sua realidade impura. E diante disso se achega com confiança ao único que poderia resolver o seu problema. Igualmente, cada um de nós deve depositar a fé em Jesus como o único que tem poder para salvar. Fazendo isso, nós reconhecemos que não podemos exigir a salvação como direito baseado em nós mesmos. Eu e você não temos nada para oferecer a Deus, e mesmo que tentemos oferecer algo para reatar esse relacionamento perdido, a Escritura e o próprio Deus enxerga isso como imundície. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e a maravilhosa graça de Deus não pode ser misturada com o mérito humano. Por isso desconfie de líderes, pastores, evangelistas, falsos mestres, que dizem que você precisa de Jesus mais alguma coisa, que você precisa se apegar à mensagem da cruz e mais alguma coisa.
Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não seria graça. Ou é ou não é. Ou é pela graça ou é pelas obras, e o testemunho da Escritura, verídico, é que a salvação é pela graça, e somente pela graça. Portanto, tenhamos cuidado, porque a mão que se agarra à sua suposta justiça própria não encontrará a mão aberta da graça de Deus. Todo o mérito da salvação é do Senhor, do começo ao fim, e essa glória Ele não divide com seu ninguém. A glória é dele e não nossa, e jamais pode ser nossa. E depois de se achegar a Jesus pela fé, o leproso vai receber de Jesus o veredito. Olha comigo o verso 3. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. O leproso se aproxima de Jesus com confiança, pela fé, e não colocou em xeque se Jesus era capaz de curá-lo, como eu disse, mas apenas perguntou se ele estava disposto a fazer. E a resposta de Jesus àquele homem nos diz que ele sim estava disposto a purificá-lo. Jesus, meus irmãos, veio a esse mundo com o único propósito: purificar pecadores. Portanto, é do agrado de Jesus nos salvar. É do agrado de Jesus salvar todos aqueles que se achegam a Ele pela fé. Ele foi até as últimas consequências para nos purificar da nossa imundície. As últimas consequências que eu digo não é necessariamente a cruz. A cruz é um ponto nesse aspecto, mas é humilhante para o nosso Senhor, nosso Salvador, encarnar, vir a essa terra, pisar nessa terra de homens e mulheres pecadores como nós. Aquele que sustenta todas as coisas precisa agora estar sendo colocado no braço de uma mulher porque não consegue se colocar em pé. Aquele que é a provisão de toda a criação precisa agora amamentar no seio de uma mulher. O leite materno é o seu alimento. Perceba que humilhação do nosso Senhor. Ele foi de fato até as últimas consequências. Recebeu chicotadas, insultos, cusparadas. E foi morto na morte mais miserável e sangrenta daqueles dias. Cícero, um romano, disse que a palavra cruz não deveria estar nem no vocabulário de um homem romano, porque ela era maldita. Só falar, só de pronunciar isso, então você não podia fazer isso. Mas o nosso Senhor foi até as últimas consequências e morreu nessa maldita cruz por mim e por você, para derramar o seu sangue e nos purificar diante de Deus. Ele está disposto, meus irmãos, a salvar a todos que se achegam a Ele pela fé. E a forma como Jesus realizou esse milagre torna essa realidade ainda mais grandiosa. E por quê? Porque Jesus não simplesmente fala para ele: olha, ser purificado. Ele poderia fazer isso. Uma só palavra faria com que aquele homem mudasse de vida completamente. Mas ele vai mais além. Jesus toca naquele homem. Os judeus entendiam que tocar em um leproso transmitia a impureza dele a quem o tocasse. E por isso nós vimos que eles precisavam se afastar do convívio da sociedade para entrarem em uma comunidade leprosária. Entretanto, o movimento que nós vemos no verso 3 é um movimento que vai de encontro aos padrões daquele contexto. Jesus tocou no leproso. Ele não apenas abriu a sua boca e disse: seja purificado, mas ele tocou naquele homem. E é provável que as pessoas que estivessem observando aquela cena pensassem que a lepra seria agora transmitida para Jesus, mas pelo poder de Jesus, a sua pureza é que foi transmitida para aquele leproso. E perceba, nada do que Jesus faz é por acaso. Não pense que Jesus tocou naquele homem porque ele se esqueceu do contexto cultural daquele dia. Não. Não existe acaso. Tudo que Jesus faz, Ele quer comunicar alguma coisa. Por isso que eu disse anteriormente que os milagres são pregações vivas de Jesus. Ele quis transmitir uma mensagem de identificação. Do mesmo modo que o batismo de Jesus simbolizou a sua identificação com os pecados do povo, aqui também o toque dele nesse homem impuro indicou que a sua posição de carregar sobre os seus ombros a impureza do seu povo na cruz do Calvário. É como se Jesus estivesse dizendo a todos os espectadores: eu carregarei sobre meus ombros a impureza de vocês.
Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu a punição que deveria ser minha e sua, para que pudéssemos ser contados como indivíduos limpos diante de Deus. O apóstolo Pedro, olhando para a mensagem do profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Homens impuros são limpos da impureza dos seus pecados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. As feridas do nosso Salvador nos purificam, trazem cura para homens que não mereciam ser curados. E esse é o significado da graça de Deus. Nós recebemos o oposto daquilo que nós merecemos. Sabe, meus irmãos, eu não sei se você já percebeu ou não pela minha fala, mas o leproso é o retrato de cada um de nós. Ele não tinha nada para oferecer a Jesus, além de suas feridas. Assim como nós também não temos nada para oferecer a Jesus, além dos nossos pecados. Assim como o homem leproso, somos impuros. Estamos distantes de Deus, perdidos em nossas feridas, contaminados por nossa miséria, mas somos salvos mediante a fé pela graça de Deus. E depois desse clímax, a realização desse milagre, desse sinal, a narrativa avança para o seu desfecho no verso de número 4. Então Jesus lhe disse, olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. A lei mosaica, como eu disse, estipulava que a cura da lepra tinha que ser certificada pelos sacerdotes. E em Levítico 14, versos de 1 a 32, nós vemos que Moisés registrou que a reinserção de um leproso na ambiência da comunidade se daria depois de uma oferta a Deus. Com esse proceder, aquele homem estaria dentro da lei, apto para ser reintegrado à sociedade e recuperar o direito de acesso ao templo. Essa reintegração simbolizava a realidade espiritual mais profunda de ter os pecados perdoados e de ser reconciliado tanto com os outros quanto com Deus. Por isso que ele diz ao leproso, olha, vai, faz o que está descrito na lei. Jesus queria de fato que isso acontecesse para que aquele homem pudesse continuar a sua vida agora dentro da sua comunidade, tivesse de fato um relacionamento mais próximo com Deus. O grande propósito de Jesus era que o homem leproso e todos que tiveram o privilégio de ver essa cena precisariam interpretar esse milagre como sinal da redenção do pecado. E perceba, a cura física nesse ponto é importante com certeza, porque mostra que o nosso grande rei tem poder para nos restaurar como um todo, mas o significado desse sinal é ainda mais excelente. Jesus não rompe com a realidade da lei mosaica naquele contexto, até porque nós sabemos que esses preceitos estariam em vigor até a ressurreição. Mas ele aponta para o fato de que ele cumpriria essa lei cerimonial de uma vez por todas na cruz do Calvário. Ele limparia a impureza do seu povo quando derramasse o seu sangue no madeiro. A cura física aqui é importante, mas Jesus está apontando para algo muito maior, para a cura espiritual que todos os homens, aqueles que se achegarem a Ele pela fé, os eleitos de Deus, que se achegarem a Ele, receberiam a tal redenção pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Para finalizar, Jesus diz àquele homem para não espalhar a notícia, e à luz do testemunho de Marcos, nós observamos que ele não faz isso. Não tem como. Depois de ter sido transformado por Jesus, aquele homem espalha essa grande notícia. Jesus não queria que ele não espalhasse a notícia porque Jesus era tímido, ou porque Jesus tinha aversão à fama. Mas ele não queria que as pessoas o procurassem meramente apenas por benefício material. Ele não queria uma multidão que não tivesse compromisso com ele. Ele queria discípulos, gente que se comprometesse com o seu ensino, de fato, e com ele próprio. O interesse de Jesus não era ter muitos seguidores ansiando por bênçãos físicas. Jesus tinha interesse em discípulos.
É claro que ele curou muitos enfermos, é claro como ele fez muitos milagres, mas como eu disse, o sinal não é um fim em si mesmo. A purificação que Jesus veio trazer é mais abrangente, não é apenas uma restauração física, mas espiritual. É por isso que o grande propósito de Jesus em mandar aquele homem seguir a lei era que o próprio Deus fosse adorado. Se aquele homem estivesse limpo e o sacerdote autenticasse de fato, se fosse entregue oferta pela culpa e pelo pecado, aquele homem adoraria a Deus. É por isso que ele diz, olha, vai ao templo, se mostra ao sacerdote e apresenta a sua oferta. Toda teologia, meus irmãos, e todo evangelho que apresenta apenas uma redenção meramente física, não é o evangelho de Jesus. Por mais que seja tentador ouvir dizer que Deus salvou você para você ter uma casa nova, um carro novo, para que você seja curado da sua enfermidade, isso é tentador, mas tudo isso é mentira. Porque não foi isso que Ele nos prometeu. Deus pode, claro, naturalmente nos dar bênçãos materiais, mas a grande bênção que Ele veio nos trazer é a redenção dos nossos pecados. E nos redimiu para que tivéssemos acesso a Deus e pudéssemos adorá-lo como indivíduos vivos que glorificam a Deus porque foram salvos das suas impurezas. Essa é a grande mensagem desse milagre descrito por Jesus. Um homem impuro se achegou a Ele pela fé e foi salvo pela graça de Deus. Eu quero concluir minha fala contando uma história que o escritor americano Philip Yancey traz em um de seus escritos acerca do Dr. Paul Brand. O Dr. Brand foi um renomado cirurgião ortopedista inglês que dedicou a sua vida a combater a lepra. E ele desenvolveu inúmeras técnicas cirúrgicas para ajudar os portadores dessa doença, para aliviar o sofrimento desses homens. Após anos de estudo sobre lepra, o Dr. Brand descobriu que a causa para as perdas dos membros, por exemplo, os leprosos perdiam mãos, dedos, pés. A causa para isso não era necessariamente a lepra em si, mas acidentes causados pela insensibilidade à dor. Aquele doutor constatou que o sistema de alerta para a dor estava ausente, deixando então o leproso sem nenhuma sensibilidade. O leproso poderia facilmente se envolver em acidente por não perceber que ele estava se machucando. Muitos leprosos que foram estudados na África ou na Ásia confirmaram essa tese. A lepra é uma enfermidade que tira a sensibilidade. O leproso pode, por exemplo, colocar a sua mão no forno quente, se queimar e só perceber quando ele sentir o cheiro de carne queimada. Muitos se mutilam por estarem isentos à dor. Ele percebeu que alguns leprosos na África, em seus dormitórios, tinham seus dedos comidos por ratos de madrugada e não percebiam porque estavam insensíveis à dor. Então perceba como não era necessariamente a lepra que estava dilacerando esses leprosos, mas a insensibilidade à dor. Meu ponto em trazer esse fato, meus irmãos, é porque muitos têm sucumbido, têm morrido sem salvação, porque não têm a real noção da sua impureza. Eu não falo da impureza física aqui, mas da impureza do coração. O pecado nos torna impuros. E de acordo com o testemunho bíblico, todos nós já nascemos debaixo do pecado. Todos nós somos, por natureza, leprosos e espirituais. Assim como aquele homem, todos nós estamos impedidos de ter comunhão plena com Deus e comunhão uns com os outros. E muitos têm se perdido nessa vida porque não se reconhecem como impuros, como leprosos espirituais. São pecadores, ofendem a Deus por conta dos seus pecados, mas fecham os olhos para essa realidade. Mas o reconhecimento que nós somos pecadores e impuros é o primeiro passo para recebermos a cura. Esse é o primeiro passo. Saber que você ofende a Deus por conta dos seus pecados. Um homem não pode ser salvo e curado até se reconhecer primeiro como um pecador. E a minha oração nessa hora é que Deus abra os olhos de alguns aqui para essa realidade.
E se Ele já abriu teus olhos para a realidade que você é um pecador, eu te encorajo a confessar os seus pecados diante dEle e se arrepender da sua condição impura. Não se arrepender meramente de um pecado em específico. Porque eu discuti com a minha esposa. Porque eu soneguei aquele imposto. Não, pela sua natureza caída, impura e completamente depravada. Mas a única coisa mais importante na vida do que o conhecimento do pecado é o conhecimento da graça do Senhor. O apóstolo João escreve em sua primeira carta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos nos achegar a Deus com humildade, reconhecendo a nossa condição pecadora, confessando os nossos pecados e confiando que pela obra substitutiva de Cristo na cruz, Ele toma sobre si a nossa impureza, os nossos pecados e nos torna limpos e justos diante de Deus. E se Ele já te limpou, se você já foi alvo da graça de Deus, viva a luz dessa mensagem. Viva a sombra da cruz de Cristo. Viva uma vida sabendo que você não está mais debaixo da tirania do pecado. O pecado não te domina mais. Confie em Jesus. Ele te lavou por inteiro. Não foi um banho pela metade, mas foi um banho completo. Te deixou mais alvo do que a neve. Te purificou das suas impurezas. Confie em Jesus. Ele já te perdoou de todos os teus pecados. E fez isso para que possamos viver uma vida de ininterrupta adoração e comunhão com Deus e uns com os outros. Nós não adoramos mais ao Senhor em um lugar específico como aquele homem leproso o faria. Mas nós somos adoradores. Aqueles que adoram o Senhor onde quer que estejamos. E que adoram o Senhor não apenas com palavras e com seus lábios, mas com a vida reta e justa diante dos homens e diante dEle. Essa é a beleza do Evangelho da Graça de Cristo. O grande Rei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos limpou. Porque a despeito das nossas impurezas, o Senhor nos amou. O Senhor olhou para nós com misericórdia, um olhar de graça. E o Senhor nos limpou dos nossos pecados, Pai. Éramos contados como impuros, mas o Senhor nos limpa, nos torna puros pelo Teu sangue precioso vertido naquela cruz. Te louvamos, ó Pai, porque hoje podemos ter comunhão uns com os outros e plena comunhão com o Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos restaurou para uma vida e uma vida de verdade. Vida de verdade só tem quem conhece ao Senhor e já mergulhou nesse sangue precioso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos remiu. É por isso que nós nos reunimos aqui semana após semana para te louvar, bendizer o teu santo nome, na certeza de que não apenas o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. Por isso nós estamos aqui celebrando ao Cordeiro que vive e reina, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a viver à luz dessas verdades, sabendo que o pecado não nos domina mais, que não estamos mais debaixo da culpa, da tirania do pecado. Se alguém aqui em nosso meio que ainda se sente aprisionado com a culpa, ó Deus, pedimos que o Senhor liberte essa pessoa disso. Que à luz do Teu Evangelho essa pessoa possa encontrar paz e a certeza plena de perdão. E se há alguns aqui, ó Deus, que ainda não são contados como puros, pedimos que o Senhor possa tocá-los. Que eles possam se reconhecer como pecadores e possam chegar-se ao Senhor pela fé e alcançar a graça que um dia nós alcançamos. Nós louvamos o Teu santo nome. Mais uma vez dizemos, louvamos o Teu santo nome, porque Tu és bom e porque Tua misericórdia dura para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.